Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E a sua história se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, essa é uma história de uma mãe que foi alcançada por Jesus. E eu queria deixar aqui um recado, especialmente para as mulheres, né? Que você é importante não só aqui nessa terra, mas principalmente para o céu. E que Deus se importa com você, Ele ouve as suas orações e Deus está trabalhando para salvar a sua vida e a de sua família. Agora, vamos começar a leitura. Bom, galera, no capítulo 7, no versículo 11, começa assim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Gente, aqui Jesus, ele estava na sua segunda viagem missionária, então ele estava saindo de Cafarnaum, indo para Naim. E Naim, a palavra Naim pode ser traduzida como Formosa. E era uma cidade, né, que ficava no alto das montanhas, e era para chegar até lá, né, era um caminho muito íngreme, né, cheio de pedras, e tinha do lado de fora da cidade, né, um sepulcro entre as pedras, e tem muitos arqueólogos que falam que esse sepulcro existe até nos dias de hoje. E no versículo 12 continua assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Galera, aqui a gente vê três situações ruins, né? Bastante difícil, principalmente naquela época. E como eu tenho o costume de falar nos outros vídeos, vou repetir nesse também, que a gente tem que ler a palavra de Deus, a Bíblia, buscando, né, as origens, né, no tempo que foi escrita, né, como que foi escrito. E naquela época, né, o enterro já não é algo bom, né, o velório nunca é algo bom, é um momento ali de dor, de sofrimento, que você chora pelo ente querido que já se foi. E tem como piorar essa situação nessa história? Tem, porque ela estava enterrando seu único filho. Ela não tinha mais filhos, então era o único filho que ela tinha e ela estava indo enterrar esse menino. E ela já tinha passado por uma outra dor do luto, que era o luto do seu esposo. Ela enterrou o esposo também, porque aqui fala que ela era viúva, então já era a segunda dor do luto que ela estava passando. E naquele tempo, né, a viúva, ela era esquecida pela sociedade. Então, ela era meio que desprezada, né? E naquela época, quem trazia o sustento para casa, os mantimentos, eram os homens, né? A mulher ficava ali mais no cuidado da casa e dos filhos. Então, foi um período ali de muito sofrimento para essa mulher, né? E não era costume dos judeus, né? Uma curiosidade, que não era costume dos judeus ter cemitério dentro da cidade. Por isso que eles saíam para fora da cidade. E aqui fala, né, que quando Jesus estava se aproximando da cidade, né, não só ele, mas com toda aquela multidão que acompanhava e seus 12 discípulos, então estava chegando aí, né, uma caravana, né, um cortejo de vida, né, simbolizando ali Jesus, e saindo um cortejo de morte, né, ali para enterrar o filho da viúva de Naim. E aí, no versículo 13 fala o seguinte: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Gente, aqui eu fico pensando, né? Jesus chegando, ele mirou os olhos diretamente nessa mulher. Então, ele foi com um objetivo específico, ele foi com um propósito para a cidade de Naim, que era resgatar a vida dessa mulher, né? Era ali trazer alegria para a vida dela. E ele vira para ela tá enterrar o seu filho, e ele vira pra ela e fala: não chores. Então eu penso assim, né, ela chorando, aquele pranto todo, nossa, minha vida acabou, todas as esperanças que ela tinha estavam depositadas naquele filho. E aí ela pensando, né, os outros também que estavam junto, nossa, ela tá indo enterrar o filho, e chega Jesus e fala pra ela não chorar, como assim? E então aqui, né, nós vemos aí dos muitos milagres, né, que Jesus fez. E aí, no versículo 14, fala o seguinte: chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Gente, esquife,
Na época não tinha caixão. Então o esquife era o seguinte, era uma tábua que colocava o corpo ali do morto e jogava um lençol por cima. Isso era o esquife. E naquele tempo, a tradição judaica era o seguinte, que você não podia encostar no corpo do morto, senão você estaria impuro. E outra coisa, uma vez que o cortejo saía, não parava, tinha que continuar. Então Jesus quebrou ali duas tradições, né, que foi de tocar no morto e de parar o cortejo, falar, ó, para que eu vou trazer esse menino à vida. E aí, no versículo 15 fala, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à mãe. Então, olha que milagre extraordinário, né? Trouxe alegria de volta para essa mulher, que ela já não tinha mais esperança, né? Ela não sabia mais o que iria fazer da sua vida. Então, Jesus chega, restitui o filho que ela perdeu, o seu único filho. E eu quero falar para vocês nesse vídeo que Deus vai te dar o que você mais necessita. Mas nem sempre, né, é o que a gente espera, né, o que a gente pensa que vai ser, né? Porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. E no versículo 16 fala o seguinte: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então agora, né, os dois cortejos ali se unem para celebrar a vida, né, o grande cortejo da vida. E Jesus deixa claro nesse encontro que ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, e que a morte não é o fim, e que na volta de Jesus nós vamos encontrar todos aqueles que se foram novamente, né, aqueles que partiram vão ressuscitar com o corpo ali incorruptível, e nós vamos celebrar todos juntos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtem, compartilhem, comentem, que eu estou lendo todos os comentários. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!